Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, espero que tenham descansado no final de semana, essa nova segunda-feira, essa nova semana se inicia, seja repleta de estudo, de aprendizado, que nós possamos estudar muito, muito, muito juntos e que, não só na minha matéria, como todas as outras, nós consigamos extrair o melhor de cada aula, de cada matéria. Vamos colocar lá em prática aquele método de estudo, porque bastante gente veio conversar comigo, bastante gente gostou, né, daquela forma de estudar, e eu acredito que seja uma forma de vocês se darem muito bem, tá? Estudando. Caso tenham dúvidas ainda, pode me chamar no WhatsApp que a gente conversa, tá? Vou compartilhar a tela aqui para a gente dar início à nossa aula de hoje. Hoje, assim como amanhã, nós vamos fazer revisão. Por que a gente vai fazer tanta revisão, professora? Para que esteja fresco na nossa memória o conteúdo, né? Porque antes de sair das férias, antes de sair de férias, a gente viu alguns conteúdos novos, e aí a gente não falou mais sobre eles, ficamos 15 dias sem pensar neles, né? Porque nesses 15 dias vocês descansaram, não pensaram em locução verbal, locução, sei lá, adverbial, vocês não pensaram no conteúdo de português nem em outros conteúdos, né? Vocês descansaram a mente. Então, a gente dá início a mais uma revisão. Hoje é a parte 1 da revisão, amanhã é a parte 2. E na quinta-feira a gente tem exercícios sobre essas revisões, tá bom? Então, dando início aqui, ó, aula 42, dando início à flexão dos substantivos. Sabemos que os substantivos flexionam-se em gênero e número, certo? Tendo em base, então, que o substantivo vá se flexionar em número e em gênero, nós precisamos saber primeiro, então, o que é flexão. Professora do céu, tá, vai flexionar o substantivo, mas o que é flexionar? O que é essa flexão? Flexão, a gente pode pensar na flexão de braço, né? Mas não é a flexão da atividade física. Essa flexão, ela na gramática, ela é uma modificação de uma palavra, né? Para expressar diversas categorias e formas gramaticais. Assim, nós podemos falar sobre o modo, sobre o tempo, sobre a voz, o aspecto, a pessoa, o número, o gênero e o caso. Aqui, nós estamos, então, pensando na gramática com flexão do número e gênero. A gente não vai pensar no modo, tempo, aspecto, nada disso. Vamos focar, então, no número e no gênero, ok? Que é a flexão do substantivo nesses dois casos. A gente ainda não viu a flexão do substantivo, por exemplo, em grau, que é uma coisa que vocês vão ver no 7º ano. A flexão do substantivo se dá em 3 coisas: em grau, número e gênero. No 6º ano, nós vamos só ver o grau, ou o número e o gênero, tá? É importante, então, que nós pensemos na declinação, né, da flexão dos substantivos a partir da classificação dos substantivos, lá do próprio, comum e assim por diante, né? O derivado, o primitivo, aquelas 9 classificações dos substantivos. Então, a gente tem que dar com aquilo lá, ok, na nossa cabeça, que foi, acho que a antepenúltima aula, a aula de terça-feira passada, que nós fizemos ai, Jesus. A revisão, desculpa, a revisão desse substantivo. Então, tendo em base aquela revisão do substantivo que fala sobre as classificações e assim por diante, nós vamos agora pensar na flexão. Como um substantivo se flexiona, como ele se modifica a partir do gênero e do número, tá? Então, aqui, a flexão do substantivo, a primeira coisa que nós temos que pensar é que o substantivo é uma classe de palavras, né? Uma classe gramatical aí, que ela é variável. Quando a gente pensa em variável, é uma coisa que tem diversas formas, que se varia, que a gente pensa em professor, é um substantivo.
Só que eu tenho só esse tipo? Não, pode haver variedades. Professor de português, professor de geografia, professor de história, professora de inglês, professora de ciências e assim por diante. Vejam como o substantivo professor se variou em vários tipos de professor e o substantivo professor ainda se variou para professora. Então, aqui, agora, nós vamos pensar, então, na variação da palavra lá, né? Do substantivo menino, né? Que ele sofre a variação quando falamos de plural, feminino, aumentativo e diminutivo. O aumentativo e diminutivo trouxe só a nível de curiosidade, para a gente só mostrar que existe esse aumentativo e diminutivo, é a flexão de grau do substantivo. E a flexão de grau do substantivo iremos ver no 7º ano, ok? Então, vamos focar aqui hoje no plural e no feminino. Vou trazer o aumentativo e diminutivo, mas só para a gente matar a curiosidade aí do que é a flexão do substantivo segundo grau. Quando a gente fala de plural, estamos falando de mais de um. Quando falamos de singular, estamos falando de um só, certo? Então, o plural e o singular é o número. Quando a gente pensa em mais de 2, a gente está pensando em números. Então, quando a gente fala número, vocês automaticamente pensem em singular e plural. Combinado? Escrevam aí no caderno, no cantinho da apostila, que na hora de estudar aí tem que relembrar. O plural e o singular é o número referente ao substantivo ou à classe de palavra determinada aí que estivermos estudando, tá? Quando pensamos em feminino e masculino, estamos pensando em gênero. Só que aí vem uma grande questão. Não estamos pensando no sexo biológico da palavra ou do ser humano ali. Por exemplo, eu trouxe a palavra menino. Menino, é óbvio que o menino é do sexo masculino. Mas, por exemplo, o quadro, né? O quadro, ele é masculino ou feminino? Quadro. Feminino. Gênero masculino, desculpa. Se eu tenho o gênero masculino, não necessariamente eu tenho o sexo masculino, tá? Então, não vamos nos atentar quanto o gênero ligado à sexualidade. Vamos ligar o gênero quanto a feminino e masculino. Isso pertence ao masculino e isso pertence ao feminino. Por exemplo, a cor de rosa, né? A gente é uma cor, não é nem feminino nem masculino, certo? Então, a gente vai se atentar, então, quando falar de plural e singular, que é o número, tá? E o feminino e o masculino é o gênero, tá? Então, aí, ó, pra gente variar, para nós flexionarmos o substantivo menino, nós vamos usar o plural, vai se transformar em meninos. Quando eu falo o menino gosta de jogar bola, eu estou falando de um menino. Quando eu passo esse substantivo menino para o plural, eu falo os meninos gostam de jogar bola. Percebam que eu não vou só variar o meninos, tá? Só o substantivo. Todo o resto dessa frase tem que concordar. Na primeira frase eu falo o menino gosta. Se eu for passar para o plural, eu vou falar os meninos gostam, tá? Mesma coisa no feminino. Toda a frase há de concordar com o meu substantivo que estará no plural, tá? Ou que estará no singular. Quando nós passamos, então, o substantivo menino para o gênero feminino, a gente tem o menina, tá? E aí, assim como o menino gosta, nós temos que concordar a pessoa com o artigo, a pessoa que é menina. Então, a gente não vai falar o menina, a gente vai falar a menina. Tudo tem que estar ligadinho ali e caminhando junto, ok? Qual é o aumentativo de menino? Meninão, ok? E o diminutivo, menininho. Se fosse menina, ia ser meninona,
e o diminutivo menininha, tá bom? Mas o aumentativo e o diminutivo é conversa para um outro dia, tá bom? Aí, tendo isso, então, como base do plural singular, feminino e masculino, nós podemos falar, então, aqui que o gênero, então, é a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Na língua portuguesa, há 2 gêneros, o feminino e o masculino. Percebam que eu coloquei aí o sexo real ou fictício. Por quê? O quadro é um gênero, é um sexo fictício. Ele é do masculino, mas a gente não sabe, ele não tem sexo. Eu sou mulher, você pode ser menino ou você pode ser menina, né? Depende de quem tá me assistindo. E aí a gente vai falar de coisas de menina ou de coisas de menino. Mas, por exemplo, o marca-texto. Deixa eu pegar outra coisa aqui. A caneta. Percebam, eles são quase que da mesma classe, né? Porque eles são itens de papelaria. Só que eu falo a caneta. Então, o substantivo caneta pertence à classe de palavras do gênero feminino, tá? Porque caneta, eu não tenho como falar, pega o caneta para mim. Não, peguem a caneta para mim, ok? Agora, se eu for falar do marca-texto, aí eu estou falando do marca-texto. Pegue o marca-texto para mim. Então, esses são objetos com sexo fictício, feminino e masculino, ok? Aí pertence, então, ao gênero masculino os substantivos que podem vir prescindidos dos artigos o, os, e uns. Vejam os exemplos. O velho e o mar. Um Natal inesquecível. Os reis da praia. Se eu fosse passar o nome desses filmes que eu trouxe de exemplo pro feminino, eu iria colocar A Velha e o Mar. O mar não teria como eu passar para o feminino, tá? Poderia falar a velha e a maré. Percebam que falar de mar, eu uso o artigo o. Falar de mares, eu posso falar de maresia, eu posso usar então o artigo a, maresia, para falar basicamente da mesma classe ali, ok? Um Natal inesquecível, esse não tem como flexionar. A não ser que eu colocasse uma noite de Natal inesquecível. Aí eu teria que flexionar e acrescentar mais uma palavra aí que seria a noite, né? E aí, noite, a gente sabe que é um substantivo feminino. Por quê? Eu falo a noite, não o noite. Agora, o dia, eu falo o dia. Então, é substantivo masculino. Os reis da praia, eu teria que falar as rainhas da praia. Agora vamos lá, então, para o gênero feminino. Pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem vir prescindidos dos artigos a, as, uma e umas, tá? E eu trouxe também exemplos de filmes, assim como trouxe para os masculinos. A História Sem Fim, Uma Cidade Sem Passado e As Tartarugas Ninjas. Por que eu trouxe esse último? Quem já assistiu As Tartarugas Ninjas, sabem que os personagens lá que são as tartarugas são masculinos. Só que a gente não fala os tartarugas ninjas. Nós falamos as tartarugas ninjas, porque tartarugas é um substantivo feminino. Então a gente vai ter que prestar bastante atenção aos artigos que precedem as palavras. Porque eu poderia falar os tartarugas ninjas, mas tartaruga é substantivo feminino. Então, o artigo que precede o meu substantivo, ele precisa concordar ali, tá bom? Então, vamos lá, ó. Artigos que precedem substantivos do gênero masculino, o, os, e uns. Artigos que precedem substantivos femininos, a,
as, uma e umas. Beleza? Então, tendo isso em mente, vamos para a próxima. Em português, nós já temos, né, os dois números gramaticais. Fechamos lá o gênero e vamos para o número gramatical. O número gramatical é o que nós conversamos no começo da aula, que se dá em singular e plural. E a gente vai precisar prestar sempre atenção, porque o singular indica um ser ou um grupo de seres. Aqui é interessante a gente pensar na questão dos substantivos coletivos. Por quê? Quando eu falo de vários lobos, eu não tenho uma alcateia. Eu não falo as alcateias de lobos. Não, eu falo a alcateia. Quando eu tenho vários peixes, eu tenho um cardume, certo? Eu não tenho os cardumes. Então, os substantivos coletivos, eles sempre vão estar no plural, ou no singular, por causa dessa regrinha. Indica um ser ou um grupo. Um grupo com várias pessoas é só um grupo, beleza? O plural, ele é o que indica mais de um ser e mais de um grupo, entendeu? Se eu fosse falar, por exemplo, o molho de Chaves. Molho é o substantivo coletivo de Chaves. Então, se eu falasse assim, pegue o molho de Chaves da moto e o molho de Chaves do carro. Eu falei de dois grupos separados, tá? Então, por isso que eu posso pôr no plural, porque são dois, mas não são o mesmo. Beleza? Tendo isso em vista, a gente entra aí, então, nos substantivos com as terminações aí dos substantivos, né? Quando nós tivermos, então, os substantivos terminados com vogal de tongo oral e o N, o plural, ele vai ser só pelo acréscimo do S. Por exemplo, o pai vira pais, irmã vira imãs, hífen vira hífens. Aí, quando nós colocamos as palavras no plural, a gente não coloca o acento, ok? Mas aqui é interessante que nós percebamos que, mesmo terminando em N, ele vai acrescentar o S, tá? Então, terminou em vogal ou em N, coloca o S que vai dar sucesso, vai estar no plural esse seu substantivo. Aí, os substantivos terminados em M já tem uma regra diferente da regra do N, de navio. Quando nós temos, então, o M, nós usamos o N e o S. Ó, hífen termina com N. Para fazer ele virar plural, a gente só coloca o S. Mas se é o homem, que é o exemplo que eu trouxe aqui, para transformar homem no plural, eu tenho que ter o N e o S. Então, quando eu tiver o M, eu vou lembrar do N mais S da plural, ok? Então, os homens e o homem, tá bom? O homem termina com M de Maria. Homens termina com N, S, ok? Plural. Vamos para o item C. Os substantivos terminados em R e Z fazem o plural pelo acréscimo de E e S, tá? Então, por exemplo, revólver. Eu não vou deixar o R sair. Ele vai acrescentar apenas o E e o S. Revolvers, tá? Raiz, raízes. Muda essa fala, essa pronúncia? Muda. E isso é papo para as próximas semanas que a gente vai entrar aí nessas... Como falar, como pronunciar, por que muda, por que não muda, o que é de tom, o que não é... E aí é importante que vocês lembrem, então, que para mostrar uma palavra no plural terminado em RS e Z, nós acrescentamos o E e o S. Atenção! O plural de caráter é caracteres, tá? Não é caracter.
É caractere aqui, tá? Não é caráter de, eu sou um homem de caráter. Não. Aqui é caractere das coisas que a gente digita, tá? Tipo, quantas letras tem no seu texto? Tem 15 caracteres, tá? E caracteres, não caráteres, tá? Aí aqui vem a D. Os substantivos terminados em AL, EL, OL e UL flexionam no plural, trocando o L pelo IS. Percebam, aqui a gente não vai acrescentar. Nós vamos trocar. E a gente acrescenta. Tem o plural a partir do acréscimo. Aqui, trocando, tá? Então, nós vamos trocar o L por I e S. Então, quintal, nós tiramos o L e colocamos o IS. Então, quintais. Caracol, a gente tira o L, fica caracóis, tá? Hotel, aí vira hotéis. Todos esses, nós tiramos o L e acrescentamos o I e o S. As exceções aí desse plural com L no final são de mal, que a gente vai acrescentar o E e o S para males, consul, que é consules, tá? São só duas regrinhas, deixei aí, se quiser copiar aí para sempre ter em mente que o mal vira males, para se pôr no plural, e o consul a mesma coisa, tá bom? Então, só nesses a gente não vai deixar o L, a gente só vai acrescentar o E e o S. Mas só nessas duas regras. O resto cai o L e se substitui por IS para passar pelo plural. O E, deixa eu ver. O E são substantivos terminados em I e L, tá? Que fazem o plural de duas maneiras. Quando oxítonas em IS, por exemplo, canil, vai trocar o L por S, né? Vai ficar canis. Quando paroxítonas em eis, então nós vamos tirar aí o L, né? O IL e vamos por eis, tá? Então vai ficar míssil, vai ficar mísseis. Observação. A palavra réptil pode ser formada, seu plural, de duas maneiras, répteis ou répteis. Pouco usada, a última opção. Mais conhecida e mais usado como répteis, tá bom? Então, terminou com IL, pode ser que ela termine em IS e pode ser que ele termine em EIS, ok? Tem que lembrar lá das oxítonas e das paroxítonas. Vamos lá. F. Os substantivos terminados em S, sem plural, aqui, né, no caso, a gente não tá no plural, mas tem o S no final da palavra. Elas podem acontecer de duas formas. Quando monossilábicos ou oxítonos, mediante do acréscimo do E e o S. Por exemplo, as. Darei aula às 18 horas. Como eu passo as para o plural? Asses, tá? Então, eu acrescento o E e o S para passar essa palavra para o plural. Retros, retrócis, tá? Eu vou acrescentar o E e o S. Quando paroxítonas ou proparoxítonos ficam invariáveis. Por exemplo, o que é invariável? Se eu estou mostrando variedades de como você pode passar a palavra canil para o plural, ele está variando, ele está se modificando, ele está se flexionando. Mas quando é paroxítona ou proparoxítona, ela não vai variar. Ela é uma coisa só. O que vai variar é o nosso artigo, o que precede o nosso substantivo. Então, o lápis. Para eu passar lápis para o plural, se eu quiser falar mais de um lápis, sobre mais de um lápis ou sobre mais de um ônibus, eu vou ter que flexionar o meu artigo, o que precede o meu substantivo. Vão ficar os lápis, os ônibus.
Não tem como tirar, não tem como falar para falar de um lápis, não tem como eu falar lápis. Lápis. Pega o lápis. E para falar de pegar vários lápis, peguem os lápis. Não. Vou só variar, então, o artigo, o que precede o meu substantivo. Beleza? G. Os substantivos terminados em ão fazem o plural de 3 maneiras, substituindo o ão por ães. Por exemplo, ação, ações. Substituindo o ão por ães, por exemplo, cão vira cães. E substituindo o ão por ãos, grão, grãos, tá? Aí vai determinar aí como for a palavra. Na hora de escrever, você vai ter que ter essa percepção. Nas próximas aulas, a gente vai aprender como ter essa percepção. E vem aí o H, é o último, que fala: os substantivos terminados em X ficam invariáveis. Quando tiver, por exemplo, latex, xerox e outras palavras que são terminadas em X, quem vai se modificar, quem vai se flexionar? O meu artigo, o que precede o meu substantivo, tá? O X e o S, mesma regrinha, tá? Eles são invariáveis, tá? Lápis, os lápis. O latex, os latex. Os xerox, os xerox, tá? Então, a nossa revisãozinha foi isso. Quem precisar de mais um apoio, alguma coisa, na quinta-feira, na sexta-feira, nós temos plantão Tira Dúvidas. Na próxima semana, na quinta-feira, começa as nossas monitorias. E isso a gente vai trabalhar bastante por lá, bom? Então, era isso a nossa aulinha de hoje, ó. Deixei aí, ó, carregando um abraço virtual, carregando, sinta-se abraçado. Saudades de vocês, espero que vocês estejam bem, se cuidando. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo e até amanhã. Peraí. Agora sim. Tchau. Beijo. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.